Você teria coragem de deixar tudo para trás e seguir sua fé até as últimas consequências? Imagine um jovem que enfrentou perseguições, dúvidas e perigos ao lado do apóstolo Paulo. Esta é a jornada surpreendente de Timóteo, um discípulo cujo exemplo pode mudar a sua vida agora. Timóteo crescia em um ambiente onde o horizonte era pintado com as cores das colinas da Anatólia e as vozes do mercado eram uma sinfonia de línguas e ideias. Cada esquina de Listra parecia sussurrar histórias antigas e os ventos carregavam murmúrios de mitos e verdades. Para um jovem como Timóteo, cuja mente era uma tela em branco, esses murmúrios eram tanto um presente quanto um fardo. Ele sentia-se como um navio à deriva em um mar de incertezas, cada onda empurrando-o para uma direção diferente. Sua alma inquieta era um campo de batalha onde a fé de seus antepassados lutava contra os chamados de seu tempo. O ensinamento de sua mãe e avó, iluminando sua vida como estrelas em uma noite sem lua, contrastava com a sombra silenciosa de seu pai, cuja presença era como uma estátua de mármore fria e imponente. Era como se Timóteo estivesse preso entre dois mundos, cada um clamando por seu coração. Mas ele se lembrava das palavras das Escrituras que sua avó recitava suavemente, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Essas palavras ecoavam em sua mente, incitando esperança em meio às suas dúvidas. A visita de Paulo foi como um raio de sol rompendo as nuvens tempestuosas. Quando Timóteo viu o apóstolo pela primeira vez, o ar ao seu redor pareceu vibrar com uma energia que ele nunca experimentara antes. As palavras de Paulo eram como uma melodia que despertava algo adormecido dentro dele. Cada ensinamento era uma chave que destrancava portas em sua alma, revelando caminhos que ele nunca havia contemplado. Ele sentiu a verdade nas palavras de Paulo, especialmente quando ouviu: a sabedoria é suprema, portanto, adquira sabedoria. Sim, embora isso custe tudo o que tens, adquire um entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Enquanto Timóteo e sua mãe estavam na multidão, ouvindo Paulo pregar, ele sentia-se como um recém-nascido, seus olhos se abrindo pela primeira vez para o mundo. Os dilemas que antes pareciam insolúveis começaram a se dissolver na luz da nova fé que florescia dentro dele. Contudo, no fundo do coração, ele sabia que a jornada estava apenas começando. Timóteo sentia que uma escolha estava por vir, uma decisão que poderia definir o curso de sua vida e sua identidade. As palavras de Paulo eram um chamado, um convite para embarcar em uma viagem de fé e autodescoberta. Mas como todos os grandes caminhos, ele sabia que esse também estava repleto de desafios. E seu coração estava dividido entre as promessas dessa nova crença e a lealdade ao seu passado. Assim, ele se preparava para o próximo passo, ainda lutando contra o medo do desconhecido, mas animado pela promessa da verdade que se apresentava diante dele. Os ventos da mudança sussurravam, e Timóteo estava prestes a decidir se o seguiria ou se permaneceria nas margens de sua própria história. Timóteo, ainda ofegante do tumulto que testemunhara, refletia sobre a cena que se desenrolava diante de seus olhos como um pergaminho de desígnios divinos. O ar estava impregnado com o cheiro metálico da tensão e da poeira levantada pela turba. Enquanto via Paulo, há pouco tombado e agora milagrosamente de pé, a perplexidade se misturava à reverência em seu coração jovem. Era como se ele testemunhasse a própria ressurreição de Lázaro, descrita em João capítulo 11, versículo 43, onde a voz poderosa de Cristo ordenava: Lázaro, vem para fora. A paisagem humana ao redor era um mar revolto, uma dança de incertezas e fervor, onde a fé era testada como ouro na fornalha. Timóteo lembrou-se de como sua avó, Eunice, falava do justo Jó, cuja integridade permaneceu firme mesmo quando tudo ao seu redor parecia ruir. Com um coração dividido entre o assombro e a urgência, ele recitou silenciosamente para si mesmo Jó capítulo 1, versículo 1, onde se diz que Jó era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. O jovem discípulo sentiu um puxão quase tangível em sua alma, um chamado que não podia mais ignorar. A visão de Paulo, cambaleante mas inabalável, reacendeu nele uma chama,
feroz e incontida, que queimava com a intensidade de um cometa cruzando a vastidão do céu noturno. Ele sabia, com a clareza de uma revelação divina, que ali, naquele momento frágil e sublime, encontrava-se seu propósito, uma missão de fé e resistência. A multidão, uma entidade viva e pulsante, finalmente começava a desvanecer-se, deixando para trás um rastro de murmúrios e olhares curiosos. Timóteo, emergindo do turbilhão de pensamentos, compreendeu que sua própria jornada estava prestes a começar. Mas enquanto as sombras da noite começavam a engolir os resquícios do dia, ele não podia prever o caminho tortuoso e as provações que o aguardavam. E assim, com o coração palpitante e a mente fervilhante de perguntas, Timóteo fitou o horizonte, onde o crepúsculo prometia novas revelações. Ele não sabia ainda das tempestades à frente, nem dos desertos que teria de cruzar, mas uma coisa era certa: seu espírito estava decidido a seguir aquele caminho de fé, mesmo que as pegadas fossem invisíveis e o destino ainda um mistério. Timóteo, jovem de coração palpitante e mente inquieta, sentia-se constantemente à sombra do grande apóstolo Paulo. Os dias sob o sol escaldante e as noites sob o frio cortante do Oriente temperavam sua determinação. Como um vaso sendo moldado pelo oleiro, ele compreendia que cada desafio era uma parte essencial de sua formação. Ao lado de Paulo, Timóteo vagou pelos becos estreitos e poeirentos de Corinto, onde as vozes dos mercadores se misturavam ao som dos pregadores nas esquinas. Ali aprendeu a arte de falar do amor de Cristo com a mesma convicção com que um poeta entoa seus versos. Contudo, em momentos de solidão, quando o mundo repousava e a lua lançava sua pálida luz sobre o acampamento, a dúvida o assaltava. Ele lembrava de suas raízes, da pequena cidade de Listra, onde tudo parecia mais simples. Será que eu sou suficiente? Pensava. Foi nessas horas que as palavras de Paulo ressoavam em sua mente como um cântico de esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Timóteo agarrava-se a elas como um náufrago a uma tábua de salvação. A promessa de força onde havia fraqueza trazia-lhe conforto, como a brisa de um oásis no deserto. Ao chegar a Filipos, a cidade das armaduras e lanças, Timóteo percebeu que o campo de batalha não era apenas físico, mas espiritual. Aqui, a fé era testada como ouro no fogo. Ele lembrou-se das palavras do sábio Jó, que enfrentou provações com integridade. Nele não havia pecado, e ele era íntegro. Jó capítulo 1, versículo 1. Inspirado, Timóteo encontrou coragem para enfrentar aqueles que zombavam e duvidavam. Cada insulto era como uma pedra atirada em sua direção, mas ele aprendeu a transformá-los em degraus para sua fé. Foi em Tessalônica que a verdadeira prova se apresentou. A multidão, uma tempestade furiosa de vozes e intenções, os perseguiu. Timóteo correu ao lado de Paulo, seu mentor, seu guia. Enquanto a noite os envolvia em seu manto negro, ele sentiu a ansiedade crescer em seu peito. Mas então, como uma estrela que surge inesperadamente no céu noturno, lembrou-se de outra promessa. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Salmos capítulo 27, versículo 1. Era a certeza de que, mesmo na escuridão mais profunda, ele nunca estava sozinho. À medida que os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, Timóteo percebeu que cada fuga, cada pregação, cada dúvida superada era uma parte de sua jornada sagrada. Ele olhou para Paulo, cujos olhos refletiam a sabedoria de quem já tinha caminhado por muitos vales sombrios, e sentiu-se grato. Mas a estrada de Timóteo ainda se estendia à frente, cheia de encruzilhadas e mistérios. Uma nova cidade o aguardava e, com ela, novos corações a serem tocados. Ele se preparava para a próxima etapa de sua missão, com a esperança de que cada passo seria guiado por uma fé que só crescia. Poderia ele transformar a dúvida em glória, como a semente que rompe a terra em busca do sol? A poeira vermelha de Éfeso levantava-se a cada passo incerto que Timóteo dava pelas ruas da cidade. Era como se o próprio solo sentisse o peso invisível que pressionava seus ombros. Cada esquina parecia sussurrar dúvidas, e cada sombra projetada pelas antigas colunas refletia suas inseguranças interiores.
Era um jovem em mar revolto, navegando sem bússola em um oceano de expectativas e tradições. Timóteo, cuja alma ardia com o fervor dos primeiros fiéis, enfrentava a tempestade silenciosa que habitava dentro de si. Na quietude das noites, quando o mundo dormia e o vento sussurrava segredos antigos, ele relembrava as palavras de Paulo, seu mentor e guia na fé. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Com essas palavras ressoando em sua mente como um refrão insistente, ele encontrou um ponto de apoio no turbilhão interior, uma âncora em sua jornada espiritual. Éfeso não era apenas um local geográfico, mas um campo de batalha de almas, onde as forças invisíveis da dúvida e da fé lutavam ferozmente. Timóteo, muitas vezes, comparava-se a Jó, o homem que não pecou em sua tribulação. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Ele via-se como parte dessa narrativa eterna de luta e redenção, procurando ser íntegro em sua liderança, mesmo quando os ventos da adversidade ameaçavam apagar a chama de sua fé. Naqueles momentos em que a fragilidade humana parecia ameaçar sua resolução, Timóteo encontrava consolo nas palavras do Mestre. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Essas palavras acendiam uma luz suave em sua escuridão, lembrando-o de que a paz verdadeira não era a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Assim, em cada assembleia, em cada sermão, Timóteo aprendeu a ser não apenas um líder, mas um servo dos fiéis, tecendo com palavras e ações uma tapeçaria de amor e sabedoria. No entanto, as correntes do destino nunca são lineares. Mal sabia ele que em breve uma nova provação se aproximava, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre fé e liderança. A escuridão da cela romana que abrigava Paulo parecia engolir o tempo, transformando os segundos em eternidades. Enquanto o apóstolo aguardava seu destino, ele se apegava à luminosidade das lembranças, aquelas vagas recordações que aqueciam a alma como brasas em meio à noite fria. Timóteo, do outro lado, sentia o peso do mundo em seus ombros, como se os muros da própria cidade de Éfeso estivessem desmoronando sobre ele, com cada pedra representando uma responsabilidade que agora lhe cabia carregar. Em seu coração, a batalha entre a dor da perda e a força da fé era feroz, semelhante ao que Jó sentira ao perder tudo, mas ainda assim não blasfemar. Jó capítulo 1, versículo 22. Timóteo encontrava conforto nos ensinamentos de Paulo, palavras que escorriam como ouro líquido, depositando-se nos recantos de sua alma. Ele se lembrava das lições sobre a perseverança e a glória em meio à tribulação, como Paulo havia escrito aos Romanos. A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4. A visão das comunidades cristãs crescentes era como um campo vasto de girassóis, todos voltados para a luz, simbolizando esperança e renovação. Timóteo, como um jardineiro diligente, sabia que havia chegado a hora de semear as sementes de fé, onde a terra era fértil com a promessa do Evangelho. Ele entendia que o legado de Paulo não era apenas a memória de um homem, mas uma corrente viva de ensinamentos que fluíam através de gerações, como um rio que nunca secava. Ainda assim, ele não podia evitar a dor aguda da separação iminente, uma dor parecida com a do salmista que clamava: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?" Salmo capítulo 42, versículo 5. Mas ele sabia que a resposta estava na continuação da missão, na certeza de que a fé inabalável de Paulo seria sua bússola através das tempestades que certamente viriam. Timóteo levantou os olhos ao céu, um vasto manto estrelado que lhe lembrava da infinita promessa de Deus, e sentiu uma força renovada pulsar em suas veias. O tempo de ser discípulo havia se encerrado. Agora era o momento de se tornar o líder que Paulo sempre soubera que ele poderia ser. No sopro do vento havia um sussurro,
uma prece sem palavras, e Timóteo respirou fundo, sabendo que, embora seu mentor não estivesse mais ao seu lado, ele nunca estaria realmente sozinho. O combate era seu agora, e a corrida estava apenas começando. Mas, nas sombras, surgia uma nova ameaça, uma nuvem escura que Timóteo ainda não conseguia discernir completamente. Enquanto Timóteo caminhava pelas vielas ensolaradas de Éfeso, seu coração pulsava com a constante canção da fé que Paulo cuidadosamente plantara em sua alma. Ele sabia que a jornada era repleta de pedras e espinhos, mas cada passo era guiado por uma luz que transcendia qualquer sombra. A cidade, com suas colunas de mármore e mercados fervilhantes, testemunhara muitos momentos de sua vida, desde os sermões apaixonados até os momentos de dúvida silenciosa. Era ali que ele aprendera que a verdadeira liderança nascia do serviço humilde, como Paulo sempre lhe dizia, inspirado pelas palavras eternas. Mas quando for perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Os desafios que enfrentara não eram poucos. Havia dias em que as dúvidas sussurravam em sua mente como ventos frios nas noites de inverno. Ele se recordava das palavras de Jó, cujo sofrimento era uma lembrança constante de que mesmo os mais justos podem ser testados. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Era um lembrete pungente de que manter a fé nas adversidades não era apenas um ato de coragem, mas uma rendição ao amor divino que nunca falha. Em meio às suas lutas, Timóteo encontrava consolo nas cartas de Paulo, que eram como uma âncora em um mar revolto. Ele se agarrava às imagens poderosas de um pastor que guia suas ovelhas com ternura, sabendo que sua própria missão era proteger o rebanho dos lobos que espreitavam nas sombras. Ele via seu reflexo nos olhos daqueles a quem ensinava, suas palavras ecoando no tempo como sementes caindo em solo fértil, lembrando-lhes que o amor de Deus era uma força invencível que não podia ser contida. Ainda assim, não era apenas sua força que o definia, mas também sua humildade em reconhecer sua fragilidade humana. Ele sabia que a verdadeira transformação acontecia não no esplendor das vitórias, mas nos sussurros da perseverança. Enquanto o crepúsculo pintava o céu com tons dourados, Timóteo sentiu-se envolto em uma quietude sagrada, como uma resposta silenciosa às suas orações. Era o prenúncio de um novo capítulo, uma nova geração que aguardava para tomar o bastão da fé. E ao olhar para o horizonte, ele se perguntava: que novos desafios se aproximavam, prontos para testar e fortalecer os corações dos que viriam? Ao longo de sua jornada, Timóteo enfrentou inúmeros desafios e momentos em que sua fé foi testada ao extremo. Como discípulo de Paulo, ele aprendeu a importância da perseverança e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam insuperáveis. Um dos momentos mais difíceis para Timóteo foi quando ele teve que liderar a jovem igreja em Éfeso, uma cidade repleta de idolatria e ensinos enganosos. Ele se sentiu pequeno diante da tarefa, mas se lembrou das palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Com essa confiança renovada, Timóteo buscou a sabedoria divina para guiar a comunidade em amor e verdade. Para fortalecer sua liderança, Timóteo mergulhou nos ensinamentos de Jesus e dedicou-se à oração. Ele enfrentou críticas e perseguições, mas nunca perdeu a esperança. Sua fé foi profundamente inspirada pelo exemplo de Paulo, que sempre ensinou a importância de correr a corrida com perseverança, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Com o tempo, a igreja em Éfeso não só cresceu em número, mas também em profundidade espiritual. As sementes de fé plantadas por Timóteo floresceram e a comunidade tornou-se um farol de luz e amor no meio da escuridão. A transformação que ocorreu foi um testemunho vivo do poder redentor e restaurador de Deus, algo que o próprio Timóteo vivenciou em sua jornada. O desafio maior veio quando os ventos da perseguição sopraram com mais força. Timóteo, lembrando-se das palavras de conforto e encorajamento de Paulo, não se abalou.
Ele encontrou força nas Escrituras, especialmente em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Com a intervenção divina, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé de Timóteo não apenas resistiu, mas prosperou, transformando não só sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Seu legado de amor e determinação em seguir a vontade de Deus continua a inspirar gerações. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário, inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz e o amor de Cristo estejam sempre com você. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.